Hum. Essa aula de hoje, meu povo, ela é muito esclarecedora, demais. Espero que vocês consigam pegar a profundidade que é essa aula. Bora. Todo mundo vendo minha telinha compartilhada e me vendo também? Então, simbora! Vamos começar nossa última aula do desafio de 21 dias. Vamos ter aqui um conteúdo muito bacana, muito profundo. Depois nós vamos ter uma meditação para alinhamento dos nossos níveis neurológicos. E quando eu falo de níveis neurológicos, eu estou falando daquela pirâmide que eu passei para vocês, onde nós vimos os níveis que são ambiência, capacidades, comportamentos, crenças, identidade, legado, e o alinhamento desses níveis neurológicos também, dentro dessa meditação que eu trouxe, nós olhamos e alinhamos tudo que nós trabalhamos na aula passada, que são os nossos 7 campos de energia, linkando também aos órgãos dessa nossa parte endócrina, e para além dos órgãos, dos pontos energéticos dos órgãos, nós trabalhamos também os nossos 7 corpos. E esse alinhamento é muito importante, por isso que eu pedi para vocês estarem de fone. No outro desafio, eu não fiz essa meditação ao vivo, eu mandei para a galera fazer, cada um na sua individualidade, no seu momento, mas a galera falou muito que gostaria de ter feito em aula. Então, eu trouxe esse presente agora para vocês, aqui, ao vivo. Então, eita, que agora, bora lá. Então, trarei para vocês esse alinhamento dos nossos 7 corpos, dos níveis neurológicos, trarei também os sentimentos e os desafios que eu trouxe para vocês na última aula, que estão ligados e linkados com esses pontos energéticos e também com esses 7 corpos. E para a gente iniciar, quero trazer aqui um outro nível da tríade do poder, da nossa origem. E aqui, dentro dessa tríade do poder, o aprofundamento dela, eu quero trazer a clareza para vocês do porquê muitas coisas parecem emperradas na nossa vida, mesmo a gente acreditando que está fazendo tudo certo, que está sendo justo, que está sendo coerente, que a nossa linha de pensamento está sendo a melhor possível naquele momento. Dentro dessa tríade do poder que eu trouxe para vocês, onde tem a ação, que está ligada ao nosso corpo físico, então a gente precisa fazer essa ativação, olhar para os hormônios. Nós temos também a parte da espiritualidade, que eu coloquei como o pilar principal, e eu trouxe também a parte do processamento, que é a parte da nossa mente. Então, mente, corpo e espiritualidade. Essa foi a tríade do poder que eu trouxe para vocês. O que complementa também essa tríade do poder? No pilar da espiritualidade, eu falo sobre a identidade de poder. Essa identidade de poder nada mais é, nada menos é do que uma identidade autorizada.
O que é uma identidade autorizada? É quando você consegue separar o que é teu do que é do outro. Então, expectativas, comentários, separar a dependência emocional, ou seja, não depender do outro emocionalmente para você fazer o que precisa ser feito. Dentro dessa tríade, o que nós temos? Habilidades técnicas, que está no campo da mente, que é o repertório que a gente tem, onde estão as nossas capacidades e as nossas habilidades. E dentro dessa tríade, aprofundando um pouquinho mais, então, veja, nós temos mente, onde estão nossas habilidades técnicas, nós temos ação, corpo, que está ligado ao corpo, e nós temos a identidade autorizada, que está ligado com a espiritualidade. E por que só tem uma identidade autorizada quem está ligado com a espiritualidade? Por conta do que eu falei para vocês. O conhecimento de passado, que geralmente está na mente, onde a gente tem habilidades técnicas e capacidades, ele está sempre olhando para o passado, para as referências passadas. Então, nós não conseguimos viver algo novo, criar algo novo, se nós estivermos presos ao passado. Por quê? A espiritualidade, ela se manifesta no aqui e agora. E ela te traz direcionamentos novos, ideias novas, conteúdos novos, coisas que não existem ainda. Só que, se você não tiver uma dependência emocional equilibrada, porque todos nós temos a necessidade de pertencer ao nosso meio familiar, no ambiente de trabalho. Então, uma dependência emocional equilibrada. O que vai acontecer com a gente? Não teremos uma identidade autorizada. Por quê? Porque a gente está dependendo da autorização das outras pessoas para existir. Do nosso cônjuge, das pessoas no nosso ambiente de trabalho, dos nossos familiares. E aí, afunilando dentro dessa tríade do poder, onde existe corpo, mente e espiritualidade, onde existe habilidade técnica, ação e identidade autorizada, nós temos a parte mais profunda, que é quando nós estamos presos à nossa identidade humana, nós estamos presos em uma tríade que nos mantém prisioneiros do passado. O que isso quer dizer? Quer dizer que em algum momento na tua vida, na tua trajetória, você foi vítima de alguém, de alguma situação, de algumas circunstâncias. Só que para existir uma vítima, precisa existir um culpado. Não existe vítima sem existir um culpado. Só que a grande questão é que quando nós nos tornamos vítimas de algo ou de alguém, nós desenvolvemos em nós o padrão, o comportamento de salvador, de salvadora. E quando a gente entra dentro dessa tríade na forma negativa, a gente não consegue avançar. Eu vou dar um exemplo para vocês. Tem um pastor chamado David Leonardo. Ele, o sonho dele na infância era ter um carrinho motorizado, aqueles de brinquedo. E ele não teve. Ele teve filhos e ele quis presentear os filhos com algo que ele não teve, que foi esse carrinho motorizado. Então ele comprou e ele preparou
preparou uma super surpresa. Ele embrulhou, ele vendou os filhos, ele criou uma expectativa. E na hora que ele entregou esse presente para os filhos, tá bom. E ele se frustrou. E ele se desmoronou. Por quê? Porque ele teve uma ação na vida dele no papel de vítima. E o papel de vítima você exerce mesmo quando você já perdoou seus algoz ou você não culpa os seus algoz. Então, o pai e a mãe, ou a pessoa que criou ele, não teve condições de dar aquele brinquedo que ele queria. Ou seja, ele foi uma vítima de uma situação financeira, de uma circunstância financeira da base familiar. Indiretamente, quando ele tenta dar para os filhos o que ele não teve, ele está culpando alguém, e seja o pai, a mãe, a pessoa que criou. E automaticamente ele se coloca num papel de salvador. Só que ele está tentando salvar os filhos de algo que, na verdade, ele que viveu. Os filhos dele não queriam carrinho motorizado. E, na verdade, no fundo, os filhos que ele estava tentando salvar, dando o que ele não teve, é uma tentativa inconsciente, frustrada, de salvar a criança interior dele. Porque foi ele que não viveu aquilo. Então, existe uma narrativa de que eu vou dar para as pessoas aquilo que eu não tive. Mas quem foi que disse que as pessoas, que o teu filho, que a tua filha, que o teu cônjuge, que o teu namorado, que a tua namorada quer receber o que você não teve? Então, quando a gente está nessa tríade aqui, nós estamos vivendo a nossa vida com base no passado. E nós estamos deixando de escutar as pessoas que estão no aqui e no agora com aquilo que elas querem, com aquilo que elas precisam. E isso tem muito mais a ver sobre nós do que propriamente sobre as pessoas. E os relacionamentos, de forma gerais, estão doentes por conta disso aqui. Em algum momento você foi uma vítima, que para existir a vítima tem que existir um culpado, e hoje você assumiu um papel de salvador e de salvadora. E quando você se coloca nesse papel aqui, você está comprometendo a tua ação. Porque você estando no papel de salvador, de salvadora, o teu emocional, o teu sentimental não está no teu domínio. O teu emocional, o teu sentimental está no domínio das pessoas que você quer salvar, que você quer proteger. Porque você está com a síndrome de Deus, a síndrome da deusa. Se você não se salvar primeiro, você não vai conseguir salvar cônjuge, namorado, filho, filha, mãe, pai, primo, seja lá quem for. Só que também existe um viés de uma linha religiosa
e um viés de uma programação cultural de que você olhar para você primeiro é egoísmo. Só que vamos pegar uma passagem bíblica. Amai ao teu próximo como a ti mesmo. Então, você tem que se amar primeiro, você tem que fazer por você primeiro. Porque se você estiver oferecendo para o outro o que você não está oferecendo para você, isso já é uma denúncia de que você está no papel do salvador, da salvadora. E não importa quem seja essa outra pessoa que você está tentando salvar. Se você está dando para a pessoa algo que não está transbordando em você, você está colocando esse relacionamento em desequilíbrio. É uma lei da constelação familiar, é uma lei sistêmica. Relacionamentos em desequilíbrio não prosperam, não avançam, não vão para frente. Por quê? Isso aqui eu não vou aprofundar, porque isso aqui é aula de mentoria. Quando você dá para o outro algo que está te faltando, isso gera uma dívida. Essa dívida é: eu vou te salvar, mas eu estou te dando o que eu não tenho e o que eu não tive. Então, você tem que se comportar dessa e dessa maneira aqui. E quando essa pessoa não paga essa dívida, que foi você que criou com essa pessoa, vem a cobrança, vem a decepção, vem a frustração. E você entra num emaranhado energético e emocional com as pessoas que você está tentando salvar. E automaticamente a tua ação é comprometida e o teu corpo é comprometido. Com doenças, com falta de energia, com descontar a tua desregulação emocional na comida. Você não consegue ter o domínio sobre as tuas ações no pilar do teu corpo. E tudo isso porque você quer se colocar como salvadora. Só que você não está nem se salvando. E aí, nós vamos para o pilar da identidade autorizada, que é o papel de vítima, no polo negativo. Você tenta salvar as pessoas, você dá o melhor para as pessoas, e quando você não tem isso de volta, porque você não deu do transbordo, você começa a se sentir injustiçada. Olha o que eu fiz. E a pessoa não dá valor. Olha o que eu fiz. E a pessoa não está nem aí. Olha o que eu fiz. E hoje eu preciso. E me viraram as costas. Por quê? Porque você está criando dívida com as pessoas. Porque você não está fazendo primeiro. Eu acho que eu já falei essa frase aqui, mas eu vou repetir, que é da Edinalva Vial. Para doar sem dor, e coloco aqui sem gerar dívida, porque onde existe dívida existe cobrança, e onde existe cobrança não paga, existe confusão, atrito. Para doar sem dor, é preciso transbordar. Se você está doando do que você não tem, a tua conta está vermelha, não fecha. E aí, pelo fato de você ser um salvador, uma salvadora frustrada,
automaticamente você já se coloca no papel de vítima e o papel de vítima já coloca alguém como culpado, como culpada. Só que é porque você está no lado negativo da tríade que está te tirando a vida. O lado positivo é quando você alinha, desconecta o teu sentimental das pessoas, e isso é uma decisão racional, que depois passa para o processo do corpo, do sentir, que vai fazer com que você tenha uma identidade autorizada. E alguém com a identidade autorizada é alguém poderoso, poderosa, magnético, magnética. E aí, os culpados. E aí eu quero te dizer o que acontece aqui quando você tem ruídos nessa tríade. Quando você tem habilidades técnicas, ou seja, você tem conteúdo na tua mente, você tem muito conhecimento, você não culpa ninguém pelas coisas que acontecem na tua vida. E você tem ação, muita ação. Você é uma pessoa que executa, que acorda às 5 da manhã, 6 da manhã, vai lá e faz. E não quer salvar ninguém. O teu corpo está bem de energia. Mas você não tem uma identidade autorizada, ou seja, a espiritualidade não é o pilar principal da tua vida, você está desconectado, você é um frustrado, uma frustrada. Porque você domina o que você faz, não importa qual seja a tua profissão, não importa qual seja o que você executa, e você tem energia para agir. Se precisar trabalhar das 5 da manhã à meia-noite, você trabalha. Só que você está desconectada da tua fonte de poder, que é a espiritualidade. E já bati aqui e vou bater de novo. Espiritualidade não é o templo religioso que você frequenta. Espiritualidade não é o ritual que você faz. De acender uma vela, de tomar um banho. Isso são ferramentas. Espiritualidade está na base do autoconhecimento. Espiritualidade está ligado a o quanto você reconhece o seu valor, independente do que você está produzindo, independente do quanto você tem na tua conta bancária. Espiritualidade é clareza de identidade. É clareza de quem você é, além dos papéis que você exerce aqui nessa experiência humana. Se você não está produzindo, se a tua conta bancária não está legal e você se sente inferior por isso, você não tem uma identidade autorizada. A tua casa está firmada na areia. Porque qualquer situação externa vem e te derruba. A metáfora de casa na rocha e casa na areia fala sobre identidade. Identidade humana e identidade de poder.
E não importa quantas vezes você vá no templo religioso, não importa quantos rituais você faça, não importa o quanto você se reprima para não se expor para o outro com o que você sabe. Tudo na tua vida vai travar. E aqui, gente, eu gostaria que vocês sentissem o que eu sinto e pudessem entrar dentro da minha mente, para vocês entenderem o que eu estou falando. Toda tragédia, toda, todo desafio que nós estamos enfrentando nas nossas vidas, não importa, não importa em qual nível for, todo desafio aponta, é uma bússola para o que a gente precisa resolver nas nossas vidas. Não é para nos destruir, é para nos graduar, é para nos formar, é para fazer com que nós tenhamos pós-doutorado, mestrado, em algum tema específico que a gente esteja precisando. As pessoas, elas só são atores nas nossas vidas. E aqui eu vou trazer uma situação para vocês. Eu falei na aula passada sobre um desafio que eu decidi resolver antes de entrar na aula. E eu resolvi. Só que esse desafio mudou de nível. E eu entendi duas coisas no meu ambiente de trabalho, onde eu estava 7 dias. Primeiro ponto, situações para me testar. O meu nível de identidade e o meu nível de posicionamento. E eu estava carregando culpa naquele ambiente, dentro daquela situação, pela forma que eu estava me expressando. Sabe o que vem de imediatamente na minha mente? Quem escutou a música que eu mandei no grupo? Aquela música eu fiz durante esses 7 dias, com a tomada de consciência que eu tive. Dentro do meu ambiente familiar, dentro dos meus relacionamentos com os meus amigos, independente dos feedbacks, dos pontos que eu recebo, eu não tenho culpa nenhuma de ser quem eu sou e do jeito que eu sou. Mas surgiu um ambiente e eu já tinha passado por essa situação lá atrás. Hoje eu sou muito bem resolvida nessas outras áreas, porque eu percorri um longo processo. Só que dentro desse ambiente surgiu a situação para eu me relembrar o que é você sentir culpa por ser do jeito que você é, dentro de um sistema que te oprime, porque acha que você é dramática, que você está criando coisa na sua cabeça. E sabe a minha tomada de consciência com isso? Eu estou sentindo na pele um novo nível daquilo que é para eu ensinar. Eu estava muito confortável não sentindo culpa em lugar nenhum onde eu existo. Só que talvez as ferramentas e o processo que eu vivi, ou que eu vivo nesses lugares que são confortáveis, tenha me deixado enferrujada. Só que eu ensino isso na minha mentoria. Aí vem o universo e fala: deixa eu dar uma atualizada em você. Deixa eu te dar um upgrade. Deixa eu te colocar em um lugar, em uma situação, para você relembrar como é.
para eu ver como que você se sai, que é para eu entender se realmente você está ensinando só teoria ou verdade. Primeiro ensinamento. Segundo ensinamento, testando o meu nível de posicionamento. E terceiro ensinamento, me trazendo algo que é muito poderoso. A percepção de todo o conhecimento que eu tenho sobre se eu estou conseguindo separar o que é do outro do que é meu. Se eu não estou me emaranhando emocionalmente com comportamentos que não são meus. Só que quando nós não temos a clareza e a percepção do que são os acontecimentos na nossa vida, a gente quer queimar a etapa. Quando a gente não tem clareza, a gente se coloca no papel de vítima e buscando culpado. E não resolve o que precisa ser resolvido da forma que precisa ser resolvido. Quando eu tenho a clareza do que aquela situação quer me trazer, quer me mostrar, cara, isso vira ferramenta para o meu trabalho. Isso vira ferramenta para eu executar o que eu preciso executar. Com as pessoas que eu quero ensinar. Lembra? Escadinha? Estou aqui na minha tríade superior, conectada com a minha espiritualidade, identidade autorizada, intuitiva. Surgiu um problema. Desci a escadinha, visualizei todo o problema, vivi todo o problema, fui resolver todo o problema, surgiram ferramentas. Agora eu já subo para a minha tríade superior, na minha escadinha, mais equipada, pós-graduada, com doutorado e mestrado. E com clareza. Então, indo para o próximo pilar, sobre culpa. Na verdade, vou dar um passo atrás. Quando você tem ação e identidade autorizada. Você é uma pessoa que tem a intuição, a espiritualidade te guia, você tem vários insights e o teu corpo consegue agir, o teu corpo tem muita energia. Uou! Só que você não tem habilidade técnica. Só que você não tem capacidade, porque você não planeja. Porque você não pega uma folha, escreve, estrutura, porque você não pega uma planilha. Falta estrutura, falta conhecimento. E aí, quando você tem ação, identidade autorizada e não tem habilidade técnica, quando você não estrutura, quando você não organiza, só sai executando, atropelando tudo, sem seguir a estrutura, sem fazer o básico bem feito, você é um iludido, uma iludida. Então, na primeira, se você tem habilidade técnica e ação, mas você não está conectado com a tua espiritualidade, você é um frustrado. Você se sente, ué, o que está acontecendo? Quando você tem ação, identidade autorizada, mas não tem habilidade técnica, você é um iludido. E aí, o próximo pilar, quando você tem identidade autorizada e você tem habilidade técnica. Tem um cara que de vez em quando ele entra nos produtos meus. O cara tem tanto conhecimento, que o cara parece uma biblioteca humana. E ele tem muita clareza.
E ele é muito intuitivo. Eu acredito muito que ele está conectado com a espiritualidade dele. Só que ele não tem ação nenhuma. Ele fica só filosofando, só esboçando conhecimento e utilizando o conhecimento para justificar a falta de ação dele. O porquê que ele não tem ação. E aí eu ia na onda dele, tratava ele a pão de ló. Só que um post ele manda uns textos assim que dá um livro. Cara, eu comecei a dar umas nele com esse conteúdo aqui. Se você não tem ação, se você tem muito conhecimento, se você busca muito conhecimento, se você tem habilidade técnica, se você planeja, se a espiritualidade te entrega direcionamentos poderosos, mas você não age, você é um desperdício. Só que o que isso aqui tem a ver com o nosso desafio? Tudo. Mas é que no nosso desafio, eu peguei muito firme com vocês no pilar da ação. Esses outros dois pilares, na verdade, a espiritualidade, ela entra muito forte como consequência do que você faz com o teu corpo. E a habilidade técnica é um outro pilar. Só que aí, veja, às vezes você tem identidade autorizada e habilidades técnicas. Mas quando chega no pilar do corpo, que é o pilar da ação, o teu corpo está todo inflamado. E olha como uma coisa liga a outra. Está todo inflamado por quê? Por conta de problemas e emaranhamentos sentimentais que você tem com as pessoas, você enfia o pé na jaca, na comida, no álcool, no que você assiste, no que você escuta de música, nos ambientes que você frequenta. Porque a base de desregular tudo isso aqui são os relacionamentos. É a parte sentimental. Então, você quer ser a salvadora, e aí você cria débitos que não são pagos, dívidas, e aí os teus comportamentos acabam sendo para tampar esses buracos do que você não está tendo sentimentalmente. E aí você compromete a tua ação. Eu não queria falar isso aqui, porque isso não é assunto aqui, mas é uma pergunta que o Elton Euler faz que eu acho poderosa. Se eu desconectasse vocês das relações mais importantes que vocês têm, mãe, pai, filho, filha, de que forma você agiria? Se a resposta é eu agiria diferente, essa é a prova, tá tudo errado. Ah, mas eu tenho uma pessoa que depende de mim. Ah, mas ninguém depende mais de você do que essa criança que está ferida dentro de você, se manifestando no teu eu adulto como salvadora. Ninguém depende mais de você do que a tua criança que está ferida dentro de você, que está se manifestando no teu eu adulto como salvadora. Enquanto
o ser humano não tomar consciência disso, vai ficar se colocando no papel de boazinha, de bonzinho. A vida vai travar, porque o sentimento, que aí já é o significado da emoção, é o combustível da vida. Se você está entregando o combustível da tua vida na mão de outras pessoas, o teu combustível da vida está adulterado. Quem aqui dirige e já passou pela experiência de abastecer o carro num posto com gasolina adulterado e o carro não saiu do lugar, ou o carro começou a pipocar, ou o carro não teve o mesmo desempenho, é isso que acontece com você. E aí você não sabe porque os teus relacionamentos estão cheios de conflito. E aí você não sabe porque a tua vida financeira tá uma bosta. E aí você não sabe porque a tua cabeça tá acelerada. Olhe, pessoas bem-sucedidas estão pensando não em quem elas podem salvar. Pessoas que estão com problemas emocionais profundos e problemas financeiros, você pode olhar para as pessoas que estão tentando salvar alguém, porque foram vítimas um dia. E isso, às vezes, na maioria das vezes, não está consciente. Se você está tentando fazer para uma pessoa que depende de você, que seja teu filho, tua mãe, teu pai, se você está tentando fazer diferente do que fizeram por você, isso já é um contrato assinado de eu fui vítima, existe um culpado e eu estou tentando salvar. Mesmo que você conscientemente diga, a pessoa me deu o que tinha, a pessoa fez o melhor com o que tinha. Se você está tentando oferecer algo para as pessoas, algo que você não teve, você está na tentativa frustrada de se salvar. E você não vai nem se salvar e nem salvar ninguém. Você vai adoecer em todos os pilares da tua vida. É aquele ditado: ninguém cura ninguém se não estiver curado. E isso aqui é uma tomada de consciência, porque talvez você tenha muitas habilidades técnicas e tenha muita ação. E talvez você possa estar chamando de espiritualidade e de identidade autorizada algo que, na verdade, é só um rótulo. Você realmente não está conectado, porque você está tendo ações com base na dor, com base na comparação. Eu deveria ter trazido aqui um teste para a gente ver como que está aqui a situação de vocês. Mas isso não vai ser nesse desafio. Quem sabe no próximo. Mas eu quero que você reflita sobre. Hoje você pode estar vivendo contratos que a tua criança assinou. Você pegaria a escritura de um imóvel teu, do teu carro, deixaria a criança assinar um contrato?
de um bem material? Respondam aí para mim, vocês entregariam para uma criança um contrato de algum bem material que vocês tenham para ela assinar? Mas vocês entregaram, na verdade, vocês estão vivendo um contrato que uma criança assinou. E qual foi esse contrato que essa criança assinou? Eu fui vítima, indireta ou diretamente, porque eu não tive isso, por isso e isso. E aí agora eu tenho pessoas que eu não quero que elas sintam ou que passem pelo que eu passei. Então, eu vou me colocar nesse papel aqui de salvadora, eu vou me ferrar inteira, vou dar do que me falta, vou dar do que eu não tenho, por amor. Ensina aí, criança. Se você não desfizer esse contrato através da tua cura emocional, através da tua cura sentimental, você pode, só se você for na macumba, fazer um trabalho lá para a vida começar a andar. E mesmo assim não vai andar na mesma potência. Você pode ir na igreja, pode ir na Universal, pular fogueira santa, fazer um monte de coisa, não vai. Porque é só a cura emocional que vai desemaranhar isso. Terapia, gente, é assim. Não é falando mal, pelo amor de Deus. Mas eu falei para vocês aqui. Toda mudança não é um processo de racionalizar. A mente é só um processador. Se o teu corpo ele não sentir, você só tomou consciência. Ninguém muda por tomada de consciência. A tomada de consciência é o primeiro passo. A única coisa capaz de curar, alguém está com o microfone ligado aí, liga, por favor. A única coisa de curar um impacto emocional forte é um impacto emocional mais forte ainda. Positivo ou não. Tem uma dinâmica que se chama processo Dickens. E a gente coloca as pessoas vendadas, faz uma meditação, e no final dessa meditação tem um caixão na frente da pessoa. A gente simboliza a morte. A morte é o maior impacto emocional que tem. Depois que as pessoas saem dessas dinâmicas, elas saem resolvendo tudo com as pessoas que precisavam resolver. Elas conseguem se encher de amor, de gratidão por estarem vivas. Porque é forte impacto emocional que cura. Não é apenas tomada de consciência. Às vezes você pode nem tomar consciência, só que se o teu corpo sentiu algo, uma emoção, ele cura o que precisa ser curado. E aí aqui, só para reforçar isso que eu falei, a tua emoção, seja, é a energia da vida. A tua mente é a máquina que armazena todo o conhecimento que você tem. Mas o combustível da tua vida
É o sentimento, é a emoção. Se você estiver devendo algo emocionalmente para alguém, ou alguém te devendo algo emocionalmente, esse combustível que é a emoção está danificado. A mente é apenas onde reside as habilidades, as técnicas, as capacidades. A emoção, ela é responsável pela ação. E a clareza de quem verdadeiramente você é a tua identidade autorizada. Se você não sabe quem você sem a validação das pessoas que te rodeiam e sem as coisas que você produz, você não tem uma identidade autorizada. Você ainda não tomou clareza do que realmente é a espiritualidade. De quem você é no teu corpo espiritual. A tua casa ainda não está na rocha. Porque qualquer coisa que aconteça externa vai te derrubar. Igual derruba a casa que está firmada na areia. Você pode morar na rua, você pode virar um mendigo. Você pode não ter nada, só a roupa toda suja. Se você tiver clareza e consciência do teu valor, é só uma situação momentânea que você vai sair dali. Mas quando você se identifica com a história, com a narrativa humana, esquece. E aí, aqui, para a gente finalizar e ir para a nossa dinâmica, eu trouxe essa escada. E já começo dizendo, o problema não é ter dificuldade, é não ter comprometimento. Não tem problema você ter dificuldade para inserir na tua vida os comportamentos que nós começamos aqui no desafio de 21 dias. Não tem problema você ter algumas dificuldades para implementar hábitos novos. Você pode ir aos poucos. Só que a grande questão das pessoas não conseguirem alcançar o que elas querem, as metas que elas desenham, é a falta de comprometimento. A falta de comprometimento é o que compromete os teus resultados. E eu vou te falar, às vezes o problema financeiro está no problema emocional. Às vezes o problema financeiro está na parte espiritual. E vice-versa. Então, às vezes você acha, com a tua mente, que o problema financeiro é falta de mais uma habilidade técnica, de mais capacidade, de mais um curso. Mas não. Se você se conectar com a tua identidade autorizada, com a tua espiritualidade verdadeiramente, a espiritualidade vai te falar a forma que você vai usar a tua capacidade técnica, as tuas habilidades, para te fazer prosperar com aquilo. Só que se você está desconectado, você vai ser só mais uma pessoa que copia e cola um método que você aprendeu, um conhecimento que você aprendeu. Você não vai trazer para a tua identidade. Todos esses conhecimentos aqui, ó, eu vi em livros, formações, mas eu trouxe a minha verdade e eu trouxe a metodologia que a minha espiritualidade me entregou, que é a tríade do poder. Ação, processo, para chegar no estado desejado. A espiritualidade me entregou um método, ou seja, blocos, para eu desenrolar o conteúdo que eu tenho conhecimento. Só que às vezes você quer passar as coisas da forma que alguém te entregou. E aí, quando você não está vivendo o que você gostaria de viver, o que você começa a fazer? Reclamar, murmurar.
ficar insatisfeito com o que está acontecendo na tua vida. Parte profissional, emocional, financeira. E aí você começa a justificar se é o próximo degrau. É por causa daquela pessoa, é por causa daquele trabalho, é por causa do não sei o quê. Você não enfrenta com a tua verdade, com o teu posicionamento. E aí, de repente, aparece alguém que te propõe um desafio de 21 dias e te mostra pontos para você começar a se questionar. Só que dentro desse ponto aqui que você começa a se questionar, existem dois caminhos que você pode seguir. Eu te entreguei um conhecimento e, de repente, você começa a se questionar por quê? Por que isso aconteceu comigo? Por que tem que ser dessa forma? Por que que eu não consigo? A partir do momento que você tem um questionamento e em um lugar você acha os pontos e você começa a perguntar o porquê, na verdade você desce para o degrau da justificativa. Porque essa pergunta por quê, você já está procurando pontos para justificar aquele comportamento. E eu tenho conhecimento que não é você em essência. É o teu sabotador te contando uma história ou querendo te contar uma história para te manter preso naquela tríade. Porque isso dá identidade para ele ser vítima. Dá identidade para o sabotador ser salvador, salvadora. Dá identidade para o sabotador encontrar um culpado. Se você tira tudo isso dele, ele deixa de existir, ele não quer deixar de existir. E o sabotador é a vozinha que fica na sua cabeça. Você não consegue, você foi injustiçada, você... Tem um filme da Disney chamado Luca. Aí lá tem um personagem e, tipo, no final ele representa a voz na cabeça da pessoa. E aí o personagem fica, cala a boca, Bruno. Quando essas vozes aparecerem, você tem que falar, cala a boca, Bruno. Dá um nome aí para a voz na tua cabeça. E o segundo passo é o quê? O como. Abre uma sala. Como? Tananana. Como eu faço para resolver isso aí? Qual é o passo a passo que eu tenho que seguir para resolver isso aí? Aí você sobe a escada. Mas se você ficar procurando os porquê, você vai só encontrar justificativa. E a justificativa te paralisa. O como te coloca para avançar. E aí é onde surge o caminho. E aí, quando surge o caminho, as ferramentas, e você começa a aplicar, acontece um destrave na tua vida. Porque a vida conversa com a tua ação, não com a tua vontade, não com o teu desejo. Tá cheio de gente querendo ficar rico, tá cheio de gente querendo resolver problemas emocionais, profissionais, mas tá só com vontade. E vontade dá e paz. Tá só com desejo, mas desejo dá e paz. Você come um brigadeiro, toma uma Coca-Cola gelada, uma cerveja, uma pizza, e aí você... Ai, era tudo que eu precisava. Passou o desejo, a vontade de algo mais profundo. Então, aqui, eu quero finalizar essa primeira parte com vocês, para a gente ir para a nossa
meditação de alinhamento dos níveis neurológicos, dos nossos pontos energéticos, com o desejo que vocês tenham em mente. Que esse desafio foi para você descobrir onde você está e como você está. Para que a partir disso aqui, você procure realmente resolver as barreiras que estão te impedindo de ter uma identidade autorizada, de ter a tua identidade de poder, a tua casa na rocha firmada, para que você consiga desenrolar todas as coisas que estão emaranhadas na tua vida. Então, agora eu vou pedir para você se colocar confortável no lugar em que você está. Muito confortável, que você vá fechando os seus olhos. E que você vá respirando bem fundo. Respire 3 vezes profundamente, puxando pelo nariz e soltando pela boca. Puxando pelo nariz e soltando pela boca. Agora, vá soltando seu corpo, solte os seus ombros, relaxe seu maxilar. Sinta-se aqui, agora, inteira. Sinta onde pesa no seu corpo, onde existe desconforto. Com os olhos fechados, imagine que o seu corpo é um universo vivo, um templo sagrado, onde bilhões de inteligências vivem e trabalham em silêncio. Esses bilhões de inteligências são as suas células. E hoje, essas células se reúnem para aprender. Hoje, elas são células decodificadoras. Visualize uma escola com as suas células. O seu corpo é essas células. Visualize agora uma grande luz dentro do seu corpo. Milhares de pequenas centelhas caminham em direção a ela. São suas células. Elas se sentam, elas escutam. Elas dizem umas às outras: somos células decodificadoras. Viemos aprender a ler os sinais do corpo. Viemos aprender a curar, a transformar, a liberar o que não serve mais. Cada uma delas vai agora para o seu setor de atuação. Cérebro, liberação de sabotagens e excesso de controle. A célula dos cérebros decodificam padrões mentais. Elas repetem juntas: estamos liberando o medo de errar. Estamos desativando o excesso de controle. Estamos limpando pensamentos que não nos pertencem. Visualize uma luz prateada
e azul, envolvendo todo o seu cérebro. Sinta sua mente ficando leve, limpa, mais leve. Vamos agora para o próximo lugar, o coração. Feridas emocionais e mágoas profundas. As células do coração decodificam emoções presas. E elas dizem: estamos liberando mágoas, decepções, o medo de amar. Estamos restaurando a confiança no sentir. Estamos escolhendo vibrar na verdade do coração. Visualize uma luz verde esmeralda, preenchendo todo o seu peito. Respire e sinta. É seguro amar. É seguro se abrir. Vamos então para o próximo lugar. O fígado. O fígado, raiva, frustração, exigência. As células do fígado decodificam a raiva não expressa, a frustração acumulada. Elas afirmam: estamos limpando o excesso de esforço, estamos soltando o peso da exigência, estamos escolhendo fluir com leveza. Visualize uma luz amarela, dourada, envolvendo a lateral do seu abdômen. Sinta. Eu libero, eu filtro, eu confio. Agora vamos para os pulmões, onde existem tristezas silenciosas e controle da vida. A célula dos pulmões decodificam tristezas antigas. Elas sussurram. Estamos liberando o que foi guardado em silêncio. Estamos restaurando o fluxo do dar e receber. Estamos escolhendo respirar com verdade. Visualize uma luz branca, perolada, preenchendo o seu peito. Respire profundamente. Eu inspiro leveza. Eu expiro a dor. As células agora se dirigem para outro lugar. Os seus rins, onde existe medo, insegurança, apego. A célula dos rins decodificam medos profundos. Elas dizem: estamos soltando o medo da perda, da escassez e do futuro. Estamos liberando o apego. Estamos ativando a confiança no fluxo da vida. Visualize uma luz azul envolvendo a região da sua lombar. Afirme: eu confio no agora. Eu confio na espiritualidade. Estou segura em mim. E essas células, então, vão para o intestino. Sistema digestivo, segundo cérebro. As células do intestino são treinadas para decodificar emoções mal digeridas. Elas dizem: estamos liberando o excesso de crítica, culpa,
repressão. Estamos aprendendo a absorver o que nutre. Estamos liberando o que intoxica. Visualize uma luz laranja suave percorrendo o abdômen inferior. Sinta, veja, ouça o que você precisa ouvir das suas células decodificadoras. Diga, eu escolho o novo. Eu me libero do velho. Agora suas células decodificadoras se voltam para os centros energéticos. Elas percorrem os seus chakras, desbloqueando, curando, realinhando todos os seus pontos de poder. O seu ponto energético, chakra raiz, onde existe medo de não pertencer, instabilidade. Diga agora, em voz alta ou no seu pensamento, com intenção, afirme: eu estou aqui, eu sou parte, eu mereço estar segura nos ambientes em que eu pertenço. É seguro ser eu mesma. Vamos para o seu segundo ponto de poder, seu chakra sacral, onde mora o prazer e o vínculo. Mas podem existir culpa, rejeição, repressão. Afirme para você mesmo: é seguro sentir, é sagrado me vincular. Vamos então para o seu terceiro ponto de poder, poder pessoal, onde pode existir vergonha, inferioridade, mas afirme para você: eu posso, eu mereço ocupar o meu espaço. Assuma a postura de quem merece ocupar os espaços. Vamos para o seu quarto ponto de poder. É algo mais poderoso que existe. É o amor. Mas nesse ponto pode existir mágoa, abandono, rejeição. Então afirme para você: eu sou o amor. Eu sou digna de receber amor leve. Eu não preciso de caos para amar e ser amada. Então vamos para o próximo passo de poder. É o seu laríngeo, é a sua comunicação. Mas nessa comunicação pode existir a ferida do silenciamento, você pode se sentir silenciada. Pode existir medo de se expressar da forma que você sabe se expressar, como você consegue se expressar com as ferramentas que você tem hoje, com quem você sabe ser hoje. Então, afirme: minha voz tem valor da forma que eu consigo me expor. É seguro ser ouvida.
Então, vamos para o seu próximo ponto de poder. É o seu chakra frontal. E está ligado à sua visão, à sua intuição. Mas essa visão, essa intuição pode estar turva pela ferida da dúvida, da descrença em você mesmo ou nos sistemas ao qual você pertence. Pode existir confusão mental. Então, diga agora: eu enxergo com clareza. Eu decido enxergar com clareza. A verdade me guia. A sua verdade te guia. Então, vamos para o seu próximo ponto de poder, que é o teu chakra coronário, que é a tua conexão espiritual, mas que pode existir a ferida da desconexão, do vazio, do desamparo. Você pode estar se sentindo desamparada. Então, afirme para você: eu sou uma extensão do divino. Eu sou uma extensão de Deus. Eu estou em unidade com a fonte. Agora visualize todas as suas células, depois de percorrer todos esses pontos, todos os teus órgãos internos, voltando para cada um desses órgãos, dos seus sistemas, dos seus chakras. Cada uma delas voltam mais conscientes, mais leves, mais vivas. Elas agora sabem decodificar o que é dor e o que essa dor traz de informação para curar. Elas reconhecem o que é memória antiga, o que são dores antigas e o que é verdade na atualidade. Elas reconhecem que você é um templo de cura. Você é inteligência em movimento. Você é um canal entre o céu e a terra. Agora respire profundamente. Leve suas duas mãos para o coração e diga a si mesmo: minhas células me escutam. Elas estão em treinamento constante. E a cada novo dia eu me torno mais inteira. Com esse pensamento, com essa afirmação, vá respirando profundamente e no teu tempo, à tua maneira, vá voltando aqui para o nosso encontro. Vai mexer no teu corpo, se alongando se necessário, mexer nos teus pés, as tuas mãos, vai abrindo os teus olhos. Sinta-se integrada. Todo mundo bem? Como eu não consigo ver todo mundo,
Me mandem joinha aí para eu ver se está todo mundo acordado já, se ninguém dormiu. Muito bom. Show. Antes de ir para os próximos slides, onde eu vou pedir a permissão de vocês para apresentar aqui algo para quem deseja continuar comigo nessa trajetória, eu quero ouvir cada uma de vocês da forma que vocês sabem e conseguem se expressar. O porquê que valeu a pena viver esse desafio de 21 dias? Se vocês tiveram tomadas de consciência, mudança, como foi para vocês viver esse processo aqui? Sem briga, pode ser uma de cada vez, tá bom? Quem quiser começar, pode levantar a mão. Se ninguém levantar a mão, eu vou escolher por ordem aqui. Dou-lhe uma. Ninguém vai levantar a mão? Dou-lhe duas. Dou-lhe três. Vou começar pela Dani, que é a primeira que está na minha tela. Vai lá. Eu tinha certeza que tudo que você estava falando era para mim. É? Hoje eu não estava pensando em ninguém, não. Ah, mas foi muito do que você falou da tríade, assim, bateu de uma forma diferente. Valeu a pena estar mais uma vez no desafio, porque eu tive mais consciência dessa parte alimentar, de como ela me envolve no emocional. Como eu tive uma situação que eu compartilhei com você, eu vi que ficou muito, muito, muito nítido. Muito nítido. E eu ainda não tinha essa consciência. Então, para mim, já foi um novo despertar. Muito bom. E aí, você bateu sua meta? O desafio? Não, não, porque eu quebrei aquele dia, né? Eu te falei, com a situação, eu acabei quebrando, né? Não dei continuidade, mas aquele dia eu... Não, eu dei continuidade no desafio, mas aquele dia eu... Mas você já é vitoriosa, vencedora. Já conseguiu aí avançar mais um pouco nessa tua jornada. Depois do rito do final de semana, acho que tem muita coisa para integrar também. Tá voltando para a Terra ainda, né? Ontem eu consegui ficar mais quietinha, consegui integrar mais, então foi mais importante esse último. Muito bom. Gratidão pelo seu depoimento. Eu que Bora, agradeço aí. Angélica. Solte a voz. Deixa eu abrir meu microfone aqui, minha câmera. Michele, eu queria te agradecer. Dani, eu queria te agradecer também por ter me convidado. E eu queria dizer que nada acontece por acaso, né? Tem muito tempo que eu já estou nesse caminho de busca, de autoconhecimento. Eu tenho estudado muita coisa que eu vejo muito podcast, muitas coisas que eu vejo pela internet, tudo que é de inteligência emocional e de conhecimento pessoal eu tenho estudado, mas para mim valeu muito a pena porque eu convidei a minha irmã, vou ficar até emocionada, gente, desculpem. Eu convidei minha irmã Isabel, né, que tá aí, e que ela participou de cabo a rabo de todo, de todo o desafio, muito mais do que eu até, mas foi um despertar absurdo na vida dela. Então, a partir daqui para frente, eu acho que vai ser uma coisa
muito mais importante. Eu só segurei na mão e puxei. Falei, venha, venha, porque assim, às vezes a gente falar, eu como irmã, que eu me sinto mais, quem sou eu para falar isso? Mas eu me sinto um pouco mais terapeutizada, né, do que ela, do que as minhas outras irmãs, mas porque eu estudo, né, porque eu estudo, já fiz Teta Healing, já fiz Ayahuasca, já fiz, então estou sempre na busca, e valeu muito por isso, porque eu acho que foi um despertar que eu acho que não tem mais volta, não tem mais volta daqui para frente, né, eu acredito nisso, mas lembrando que sempre a nossa mente, o nosso eu, né? O lugar conhecido é o que é mais fácil, é o que é confortável, né? Então a gente tem que sair da zona do conforto. E eu acho que isso serviu, o desafio serviu para isso. Para mim foi muito emocionante, mais emocionante por eu ver a participação dela até mais do que até a minha, porque eu já me sinto um pouco mais, né? Mesmo assim, para mim foi extremamente importante. Foi isso. Obrigado, Michele. Obrigado, Dani. Obrigado a todos os outros participantes. Obrigada. Gratidão. E que linda, é muito bom quando a gente consegue trazer as pessoas que a gente ama para perto da gente e para perto de delas mesmas, né? Da evolução, Porque, né? exato, porque é isso, a cada passo que a gente avança no autoconhecimento e dentro disso tudo, é mais perto de quem nós somos em essência, né? E isso é lindo. É. Mas gratidão, muito feliz com o seu depoimento. Obrigada. Silvia! Deixa eu abrir aqui. Bom, eu quero agradecer, porque para mim é o primeiro curso desse tipo que eu estou fazendo. Eu leio, eu estudo, eu procuro me autoconhecer, mas eu nunca tinha feito um curso com essa ótica, com essa profundidade. Então, para mim, valeu muito, sou muito grata. E quando no começo eu até falei, você perguntou qual era o objetivo, eu falei que eu queria aprender a falar não. E depois eu falei, nossa, mas que desejo banal, porque foi tantas coisas, foi tanto conteúdo que eu não esperava, que eu fui me surpreendendo. Mas hoje, para fechar, está aqui. É exatamente, você me descreveu, como disse a Dani ali, a gente acaba querendo fazer, porque fazendo uma compensação, e eu sou o Salvador. Então, por isso é que eu precisava aprender, identificar o porquê que eu não consigo falar não, porque faço a função de salvadora. E aí isso acaba né, me segurando, me patinando, às vezes me fazendo sofrer, porque todos os outros pontos está tudo certo, está tudo positivo. Mas, como eu digo, assim, alguma coisa me falta. Foi o que eu até falei para você, por que que eu sentia que faltava eu identificar a minha posição. E hoje você respondeu a minha questão. Então, eu vou trabalhar nisso, forte, em todos os pontos que eu aprendi aqui a identificar, mas eu acho que principalmente esse ponto me faltava. Eu acabo fazendo, até atrasando o crescimento das outras pessoas, tanto que eu concedo, porque estou na posição de salvadora, porque fico com... Então, para mim foi fantástico. Eu tenho muita gratidão por você por isso. Gratidão pelo seu depoimento. E é isso, é importante a gente entender que os problemas que a gente tem, na verdade, eles não são a causa de outros, né? Na verdade, ele está demonstrando uma outra coisa que está enraizada. Então, tipo assim, o seu problema realmente não é o não, é que você quer ser a salvadora. Aí a gente vai aprofundando. Por que você quer ser a salvadora? Ah, porque aconteceu esse trauma. Então, opa, vamos olhar para isso. Então,
É por aí o caminho. Obrigada. Valéria, Primeiramente, eu quero falar obrigada. Para mim conseguir falar na câmera, para mim conseguir falar assim, é uma coisa muito difícil. E eu tô aprendendo com você. E quero dar muita gratidão à Dani, que me apresentou também. Sempre gostei muito desse lado espiritual, porém eu nunca encontrei um lugar que pudesse abrir um pouco mais a minha mente. Eu sempre tive medo do que as pessoas iam falar de mim. Nunca me posicionei em falar assim, mas eu estou mudando por mim, eu não estou mudando por você. A criança que eu carrego dentro de mim, eu preciso fazer que ela fique lá no passado. Porque eu já passei essa fase. Eu já tive a fase de ser criança. E hoje, querendo ou não, eu já sou uma mulher. E com essa sua mentoria, com tudo o que você passa durante as aulas, eu vejo uma mulher que eu nunca vi na minha vida. Que eu não sabia que estava lá guardada. Que, que eu sempre lutei para não mostrar ela. Hoje eu falo dos desafios para os meus amigos sem medo de julgamento. Eu apareço na internet porque eu trabalho com público, então eu apareço na internet e eu falo, cara, eu tenho que fazer por mim, eu não tenho que fazer mais pelas outras pessoas. Quando eu vou me priorizar e deixar o que as pessoas forem falar, para mim não faz mais tanta importância como antigamente eu sofria muito. Então, eu quero te agradecer de todo o coração e eu quero participar de muitos outros desafios. Estou pronta para novos desafios, para me conhecer muito melhor. que linda! É isso aí, esse é o caminho. E a gente só consegue avançar no caminho realmente não dando ouvido para essas vozes, né? Cala a boca, Bruno. Vai, segue firme. Parabéns e gratidão pelo seu depoimento. E vão ficando aí, gente, que eu vou apresentar para vocês algo muito especial. Bora, Isabel! Isa, cadê tu, mulher? Tá dando para me ouvir agora? Dá, agora dá. Então, Michele, eu quero agradecer, porque eu entrei com o propósito de repente, de um autocuidado, de me reenxergar e me reencontrar, e na verdade foi muito além, muito, muito além. Eu consegui o propósito inicial e agora o céu é o limite. Muito obrigado mesmo. Foi ótimo e quero participar dos próximos. O céu é o limite em família, então, nossa, é mais Ah, poderoso ainda. é imbatível. É isso aí, quando a gente caminha em grupo, que seja com uma, duas, três pessoas, o nosso objetivo ganha muito mais poder, Muito né? obrigada. Gratidão, Isabel. Mais alguém está com a vontade incontrolável de falar como foi o desafio? Eu não consigo ver todos que estão online. Então, depois vocês podem me mandar mais depoimentos no Eu particular. quero falar, Michele. Opa, bora lá, Thelma. Não falei nenhum dia. Então, quero te agradecer por essa oportunidade, tá? Eu tenho uma história, sou terapeuta também, e num momento bem complicado da vida, porque eu estava morando em Singapura e vim ao Brasil de férias para passar 20 dias e não consegui voltar para Singapura porque descobri que a parte elétrica do meu coração estava bem comprometida, com risco de morte súbita. O médico me proibiu de viajar, que morreria dentro do avião. E assim, eu ouvi de 3 médicos falar que você pode morrer ali na frente deles, dentro do consultório, eles não podem fazer nada. A palavra não é difícil, a palavra é te botar muito de frente com a realidade nua e crua, né?
É um momento que você pergunta assim, beleza, e agora? O que eu faço? Não tenho o que fazer, né? Se tiver que morrer, não tenho o que fazer. E aí fiz a cirurgia, e achei que fosse ficar bem, continuei com os mesmos sintomas, enfim, ainda estou nesse processo de fazer exames, e por conta disso, eu fiquei proibida de fazer qualquer coisa. Eu que sempre tive uma vida muito ativa, entrei no sedentarismo, não por opção, mas por obrigação de saúde, e agora é que eu fui liberada para voltar a caminhar e fazer musculação. Amanhã eu começo a fazer musculação. Então, o desafio, quando a Adriana falou comigo, eu falei assim, caramba, eu estou tão desconectada de tudo, né? E eu acho que isso aí vai ser legal para mim, porque eu tento não, né? Eu vou me reconectando sozinha, eu faço as minhas meditações, eu faço reiki, mudando o meu trabalho, porque eu não posso mais trabalhar, meu corpo não me permite, pelo menos por enquanto, trabalhar do jeito que eu trabalhava. Então, mudando o meu trabalho, escrevendo meus livros. E aí, assim, eu não me preocupei muito em cumprir tudo. Eu coloquei para mim o seguinte, precisa ser leve. Né? Então, tomei os shots e tal, mas, por exemplo, no dia que a Adriana veio de São Paulo e ela ficou aqui em casa, no último café da manhã nosso, eu olhei para ela e falei, hoje eu não vou tomar o shot. Hoje eu quero tomar um café da manhã com você e sua filha. E tomei o café da manhã, mas sem comer pão, foi um café da manhã super saudável, né? Ontem, um almoço com os meus filhos e netos, então foi me permitir a fazer um desafio, me permitir a não estar tomando shot, sabe, nos 2 dias que eu falei, hoje não, hoje eu vou fazer com essa companhia que não vai tomar o shot, né? Ontem, por exemplo, eu sei que o desafio termina hoje, mas meus netos vieram para cá, eles adoram bolo, eu fiz 2 bolos diferentes, né, para agradar os 2, acabei comendo, depois passei mal para caramba, me deu uma azia do que você ficar tanto tempo sem comer açúcar, sem comer farinha, né, que não é meu hábito mesmo comer açúcar nem farinha, mas depois ficar 20 dias sem comer isso, né, fiquei com azia, passei mal, mas assim, feliz, porque me permiti e valeu a pena ter me permitido de ficar feliz com ele, de viver esse momento com eles. Então, o desafio para mim foi nesse sentido, sabe? De, caramba, estou viva, então vamos voltar a viver. Mesmo ainda com algumas limitações, mesmo ainda fazendo exames, mesmo ainda sem saber se tem outras partes do coração comprometidas, sabe? É voltar a viver e voltar a viver o que eu gosto e como eu gosto, né? Com conexão espiritual, com essas coisas que todo mundo é louco, sabe? Porque quem entende é louco. Então, foi muito legal isso. Só fiquei bolada com o tal do carro verde, menina. Você não viu nenhum? Então, não, eu vi acho que 3 carros verdes e 2 motos. Uma das motos, inclusive, foi muito engraçada, porque é uma moto Frankenstein. Ela tinha um pedaço de cada moto, sabe? Mas todas verdes, todos os pedaços verdes. Então, vários tons de verde diferentes. E você vê que é uma moto que, enfim, ela é toda montada com outras coisas. E aí eu fiquei assim, falei assim, não é possível, né? Que eu não consiga ver carro verde. Aí eu falei, não, eu vou procurar. Aí saí um dia, fui com meu filho e com meu neto no shopping, eu falei, gente, procura carro verde, vamos embora, porque não importa. Eu quero carro verde. Na marra. No estacionamento. Foram 3, não achamos no estacionamento. Aí fui caminhar, e eu caminho aqui num conjunto de prédios. São, sei lá, acho que 20 prédios nesse conjunto, e tem uma pracinha no meio. E aí eu caminho aqui, eu comecei a procurar. Eu falei, não, eu sei que não é para procurar, mas eu vou procurar, não é possível que eu esteja assim,
totalmente tapada, né? Fechada para o mundo. Não achei. E aí eu falei, bom, acho que a incidência de carro verde no Rio de Janeiro deve ser mínima. Ônibus tem bastante, esses aí eu nem contei, porque são ônibus que tem, acho que, umas 3 frotas aqui que os ônibus são verdes. Então, eu estou acostumada a ver desde pequena, né? Mas foi bem interessante, Legal. porque Depois eu vou te chamar no particular para te passar uns exercícios, não sei se você já sabe, não sei qual que é a linha terapêutica que você atua, mas que talvez possa ajudar, né? Contribuir. com certeza é bem-vindo. Então, a linha terapêutica que eu atuo, eu trabalho com a sexualidade holística, porque eu sou sexóloga, sou terapeuta tântrica, psicanalista, mestre em Reiki, consteladora, trabalho com radiestesia também. Assim, a gente, quando começa a estudar as terapias holísticas, a gente para, né? Várias, né? Eu, de formação, sou assistente social, a minha primeira graduação foi em gestão de recursos humanos, e aí depois fui para a área da sexualidade, por causa do Tantra, e fiz a pós em sexualidade clínica, enfim. E aí a gente vai fazendo uma pós atrás da outra e não para de estudar nunca. É uma coisa gostosa pra caramba. Então, assim, gratidão a todo mundo. Eu estou sempre com a câmera fechada, eu quase não falo aqui, né? Mas falei, no último dia eu vou falar. Merece. Gratidão pela sua partilha, viu? Gratidão, querida. Mais alguém está com a vontade incontrolável de falar? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Ok. Vou apresentar aqui para vocês, vou pedir licença para apresentar a proposta aí para quem desejar continuar esse processo de transformação, né? Acima de tudo, o que eu sempre falo é que dentro desse próximo passo, ele é um pouco mais tranquilo, porque ele não tem a sequência e tanta coisa para fazer em curto período, como o desafio de 21 dias. Mas também é um movimento para quem quer realmente praticar, não apenas saber ou conhecer ou rever ou aprofundar em alguns assuntos, né? E esse próximo passo é para a mentoria Identidade de Poder. Então, aqui dentro do desafio de 21 dias, vocês descobriram onde vocês estão e como vocês estão. Aqui é como que a gente vai fazer para potencializar vocês. Para não, 21 dias, conseguir algo, foi muito legal, tomei consciência, e daqui a pouco, quando você voltar para sua rotina sozinha, você voltar para a estaca zero. Essa mentoria é um acompanhamento de 6 meses. Dentro desses 6 meses, nós temos encontros quinzenais, ou seja, aulas ao vivo, mas existe o acompanhamento durante os 6 meses, tá? No WhatsApp, toda hora, todos os dias, é full time. Nós temos dentro dessa mentoria Identidade de Poder, fora essas aulas quinzenais ao vivo e online, que ficam gravadas também para vocês assistirem depois. Nós temos uma vivência presencial. Essa vivência presencial são 3 dias. Ela começa sexta-feira à noite, 8 horas da noite, e termina no domingo, 6 horas da tarde. Então, é 3 dias, mas na verdade é 2, né? Domingo, sexta, 8 horas, domingo, 8 horas, um dia, e no domingo, 6 horas da tarde, a gente está encerrando. Essa vivência de 3 dias tem o nome de Bússola para a Liberdade. O que a gente faz nesses 3 dias? Nós temos 20% e 30% de conteúdo teórico, só que 70% são dinâmicas. Dinâmicas para o quê?
para limpar os blocos emocionais. Então, vamos lá. A Silvia descobriu que o problema dela de falar não é porque ela é salvadora. Então, durante a mentoria, a gente trabalha todo o processo mental para reprogramar essa questão dela ser a salvadora. Mas existem os blocos emocionais que o nosso corpo carrega. Nessa vivência de 3 dias, a gente vai fazer dinâmicas de bioenergética, voltado também para a Gestalt terapia, para limpar esses blocos emocionais. Então, não é apenas cognitivo, é corporal. E aí, dentro da mentoria, nós temos as orientações individuais, onde a cada X de tempo, a cada X período, eu marco o atendimento individual. Na verdade, são vários atendimentos individuais, né? Tanto quando o aluno chega numa barreira de emergência, o mentorado, e precisa ajustar, apagar aquele incêndio, quanto encontros pontuais para a gente ir ajustando como está o caminho durante a mentoria. Para iniciar a mentoria, nós fazemos um teste de consciente positivo. É saber quantos por cento você está no modo sábio e quantos por cento você está no modo sabotador. E aí a gente tem um outro teste para descobrir quais que são os teus sabotadores. Se é o hipervigilante, se é o hiperrealizador, se é o prestativo. E aí a gente descobre qual que é a personalidade, qual que é a voz que está falando na tua cabeça, que está prejudicando você, que está te impedindo de alcançar os teus objetivos. Então, a gente descobre qual que é o sabotador e qual o nível da voz que ele está tomando conta da tua cabeça. E aí, depois desse teste, depois de descobrir quais que são os sabotadores que estão ali, isso aqui a gente vê dentro da psicologia positiva, eu monto a tua devolutiva individual. Durante a mentoria, a gente trabalha esse sabotador. Então, por exemplo, eu tenho uma mentorada que ela tem um sabotador muito filosófico. Ela filosofa demais, ela quer levantar a causa para tudo, ela quer salvar tudo e quer salvar todo mundo. Adivinha como que está a vida dela? Então, quando ela começa a filosofar, que na verdade não é ela, é o sabotador, eu já dou no meio desse sabotador, para ir reprogramando esse comportamento. É muita prática e assim, eu falo, porque o meu foco, assim, o amor é lindo, o céu é azul e sem dinheiro a gente morre de fome. Mas o meu foco é na transformação. Então, assim, se você quer realmente ir para um próximo nível, vem comigo. Se quer ficar contando historinha e justificando e contando historinha para te manter no mesmo lugar, não é para você. É para quem realmente quer. Então, a gente marca uma devolutiva individual, onde eu vou mostrar um plano de ação para você, como a gente vai trabalhar. Aqui também você ganha uma constelação com livros. Então, é uma constelação que eu faço, que a gente trabalha com 4 pilares, onde vem um direcionamento poderoso dessa parte sistêmica do que precisa trabalhar. Então, a gente tem o direcionamento da parte sistêmica espiritual, teste dos sabotadores, a gente fala bastante da questão psíquica, e também você ganha, não sei aqui quem assistiu a aula com a nossa nutricionista, a doutora Fernanda, você ganha um voucher de 20% de desconto para passar numa consulta com ela, onde ela vai avaliar todo o teu padrão de vida da parte alimentar e reestruturar. E ela não é uma nutricionista comum, ela é uma nutricionista integrativa.
Então, ela vai olhar para todo o sistema para montar algo que realmente faça sentido com o teu momento, para não te atropelar, fazer aí como a Thelma, né, que está com esse desafio da parte do coração. A gente olha para tudo isso com uma visão mais de cima. E nessa mentoria eu trago profissionais complementares de áreas que eu não atuo. Então, nós já tivemos uma profissional, uma numeróloga, nós já tivemos uma profissional que trouxe conteúdo sobre os 4 elementos, como ativar esses 4 elementos no nosso dia a dia, trazendo também as questões do nosso signo, do tempo, das nossas representatividades. Então, são profissionais que fazem a gente olhar para todas as camadas do nosso ser. E aí, aqui, com toda a sinceridade do mundo, eu vou trazer para vocês os valores que eu atuo hoje, né? A minha hora hoje é R$ 450, tá? Para eu fazer um atendimento. Para qualquer pessoa, eu quero que você faça uma sessão comigo, R$ 450. As 12 aulas que dá nesse processo de mentoria, daria R$ 5.400, um acompanhamento de 6 meses. Essa vivência de 3 dias, R$ 3.997, que é uma imersão que se chama Bússola para a Liberdade, que eu juntei com a mentoria, porque para mim não tem sentido eu levar pessoas novas para viver algo no processo físico sem ter tido uma tomada de consciência. E as consultorias individuais. Uma consultoria individual só, eu cobro R$ 897. Essa consultoria vem também com um plano de ação. Mas dentro da mentoria a gente tem vários atendimentos individuais. O teste de consciente positivo, para saber quanto você está no modo sábio e quanto no sabotador, eu cobro R$ 97. O teste de sabotadores, R$ 597, e essa devolutiva individual completa seria R$ 800. Constelação com livros. Até o ano passado era 250. Esse ano agora aumentou para 350. E o voucher com a doutora Fernanda, a consulta dela, se eu não me engano, está R$ 300. O desconto que eu dou para vocês, e dou mesmo, tá, gente? Eu pago esse valor para ela. Não é nenhuma parceria que eu falo para ela, cobra aí e eu finjo que te pago esse valor. Não é, eu realmente pago. E aí, aulas em média de 2 a 3 profissionais que eu trago para complementar, tanto da parte corporal quanto da parte espiritual. Seria isso. Hoje, se você fosse produto por produto aqui comigo, seria um investimento de R$ 13.098. Mas, para vocês, quem quiser continuar a jornada comigo pelos próximos 6 meses, ganhando, né, todos esses bônus aqui, e entra como bônus mesmo, tá? Não é como tem muito profissional que faz aí fora, não. O pessoal que me acompanha quer a constelação com livro. São esses valores aqui. Depois vocês podem me testar, vocês vão ver que é isso. E aí, a proposta é, à vista, R$ 6.997, ou 12 vezes no cartão de crédito por R$ 597. 12 de 597. Eu também trabalho com boleto, tá? Eu tenho uma parceira chamada TNB. Então, quem não tem cartão de crédito, quem não consegue pagar à vista, pode me chamar no particular, que a gente pode ver essa possibilidade com boleto. Ah, olha, eu moro em outro estado, eu não consigo ir para esse encontro presencial. Quando que vai ser, Michele? Setembro. Esse encontro presencial vai ser em setembro. Mas o que eu quero que vocês tenham em mente que é essa mentoria? É acompanhamento, é correção de rota
são a vivência dos 3 dias e um suporte que vocês não vão encontrar em lugar nenhum. O desafio mostrou onde você está, a mentoria é para quem decide não voltar mais para a estaca zero. É para quem decide permanecer no que acessou e avançar. Para você, se não fizer sentido agora, adquirir a vivência presencial, igual tem a Dani, que está na mentoria, mas ela, na época, não adquiriu a presencial, mas já está doida para adquirir. Vai ser o próximo passo dela. A mentoria eu não vou fazer por R$ 5.400, tá? Se você não quiser a presencial e você quiser apenas a online, o acompanhamento de 6 meses, é R$ 4.497 à vista, ou 12 de 447 no cartão. Quem não tem cartão e quiser no boleto, tem que me consultar, porque tem os juros da plataforma. Quem fechar até quarta-feira vai ganhar um kit exclusivo, tá? Esse kit exclusivo, inclusive, acompanha uma super garrafa linda para você entrar aí no nosso movimento, que é o movimento Decodifica. Essa é a minha proposta para vocês que desejam continuar. Peço que vocês pensem bastante sobre até o que eu falei em outras aulas, né? Às vezes a gente não acha caro investir em um bem material ou numa viagem, em coisas que nos geram fuga. Mas só que depois acaba que a gente não resolve o que tem que resolver e o prejuízo lá na frente é muito grande, muito maior. E não falo isso para impor medo. Deus me livre que eu não quero essa âncora nas minhas costas. Mas eu falo mesmo para uma tomada de consciência de vocês, para que, se fizer sentido, vocês continuem essa jornada, porque vai ser um ano, inclusive, de muita coisa, né? Eleição, Copa, e aí o nosso psicológico fica bom. E eu quero vocês, identidade de poder ativada, ancorada e a casa de vocês na rocha, para que vocês sejam imbatíveis, ok? Quem tiver dúvidas, já vamos encerrando por aqui, gente, eu vou inclusive parar a gravação, mas quem quiser tirar dúvida, pode continuar aqui comigo.